Lei Lin obviamente não deixaria esta cidade da magia. Dambrat não tem muita informação passada para chegar aos altos escalões. Esqueça de se tornar uma lenda. Além disso, o Aiship deduziu do caderno antigo que Lei Lin tinha obtido que a herança de arcanistas e artes arcanas provavelmente se encontraria nas terras do norte. Dado tudo isso, era necessário que Lei Lin fosse para a cidade de Lua Argêntea. Enquanto a viagem levou quase um ano, não é como se eu não ganhasse nada. Lei Lin sorriu ao dar uma olhada em suas estatísticas. Lei Lin Faulen. Idade? 18. Corrida humana, rank 11 Wizard. Força: 10. Agilidade: 10. Vitalidade: 10. Espírito: 11. Status: saudável. Talentos: robusto, erudito, corpo perfeito elementar. Slots de feitiços: rank 5, 2, rank 4, 4, rank 3, 6, rank 2, rank 1, rank 0. Depois de obter um Perfect Body, Lei Lin percebeu que seu corpo poderia se adaptar melhor a ambientes terríveis. Além disso, seu espírito parecia ter quebrado algum gargalo. Sua taxa de melhoria aumentara, como se houvesse um impulso adicional ao seu próprio talento inato na magia. Lei Lin havia chegado ao nível 11 depois de um ano de meditação, mesmo sem a habilidade do Devil Blood Dagger. Ele agora poderia lançar magias de rank 5. No mundo dos deuses, os magos de nível 3 poderiam conjurar magias de rank 1. Os ranks 5 segundos poderiam conjurar magias de rank 2, ranks de rank 7 segundos 3 e assim por diante. Um mago de nível 11 poderia lançar magias de rank 5, e uma vez que se tornasse um mago de rank 15, eles poderiam conjurar magias de rank 7 sem folga. Foi quando se tornou um mago de alto nível. Profissionais de nível superior acima do nível 15 receberiam um tratamento especial, não importava para onde fossem, e isso era especialmente verdadeiro para os magos do alto escalão. Com um grande número de feitiços que afetaram os grupos, seu poder destrutivo superou o daqueles que dependiam apenas de seus físicos. Isso os coloca no auge do poder. Se não houvesse deuses neste mundo, dado que eles poderiam lançar feitiços de sacerdotes, druidas e feiticeiros, há muito tempo teriam chamado o mundo dos deuses de o mundo dos magos. Os magos mantinham o equilíbrio de poder no mundo dos deuses. Os arcanistas tinham até estabelecido um tremendo império após o crepúsculo dos deuses, mas com o retorno dos deuses eles logo desmoronaram. É por causa das poderosas habilidades dos magos de alto nível que as informações sobre esses feitiços são estritamente reguladas em todas as nações. O único lugar onde as coisas são menos rigorosas é Lua Argêntea, pensou Lei Lin por dentro. Isto foi assim porque eles eram extremamente ricos e também tinham o apoio de Mistra, a deusa da trama. Eles naturalmente tinham os meios para isso. Dizem que o dono da cidade de Lua Argêntea, a escolhida da deusa Tecer, que dizem ser sua filha, é uma beleza inigualável. Lei Lin acariciou seu queixo. Os rumores secretos afirmam que se pôde obter o favor do deusa da teia, crescendo perto dela, e é até possível aumentar o número de ranuras de feitiços de baixa classificação na posse de alguém. Este ligeiro benefício não foi nada para Lei Lin. Tendo analisado os 3 primeiros níveis do EAV completamente, ele não precisava mais desses espaços de baixo nível. Além disso, se ele chegasse perto demais da deusa, seu disfarce poderia ser notado. Isso seria uma verdadeira tragédia. Pensando nisso, a análise progrediu mais rapidamente desde que cheguei ao nível 11. O nível 3 está quase completo. Quanto mais alto o grau de um mago, mais um poderia fazer contato com o EAV. O Aiship poderia, portanto, analisar o EAV em um ritmo mais rápido, algo que ele já havia testado antes. Dados os recursos que Lua Argêntea pôde fornecer, não será difícil se tornar um feiticeiro de alto nível, mas eu precisarei ter sorte de me tornar uma lenda.
O Devil Blood Dagger também não ajuda muito, não adianta fundir outro. Com estatísticas abaixo de 5, o aumento do punhal permaneceu óbvio. Mesmo o de 5 a 10 pontos seria encontrado falta, para não mencionar sua fraqueza posterior. Além disso, não era lógico levar um item do diabo ao lado para um aumento tão leve nas estatísticas. Afinal de contas, esta não era uma área rural como Dambrat. Havia magos lendários aqui, mas em cima disso havia os escolhidos, que eram personificações dos deuses. Lei Lin não confiava em encará-los. Como o punhal não lhe dava qualquer impulso óbvio, Lei Lin já estava preparado para parar de usá-lo, mesmo que não tivesse sido destruído, e talvez entregá-lo a seus subalternos. Quando se trata de aumentar a força rapidamente, há um grande número de maneiras nas memórias de Beelzebul. Todos eles podem ajudar alguém a alcançar o reino da lenda e acima. É uma pena que haja ou uma repercussão terrível ou a contaminação da energia. É muito problemático lidar com isso. Eu acho que é melhor andar o caminho de um mago passo a passo. Será ainda melhor se eu conseguir a herança dos arcanistas. Justo quando Lei Lin estava imerso em pensamentos, uma voz tímida soou do seu lado: Mei Mei, eu sei se você é um aprendiz de bruxo indo para a cidade de Lua Argêntea. Isso tirou Lei Lin de seus pensamentos, e ele olhou para as transfâmeas ATRs dele. N libras as trans garotinhas ATRs dele. Evidentemente, eles tinham ouvido falar do mar ter se acalmado e subir no convés. Aquele que falou era o mais novo de todos. Ela tinha cabelos castanhos e sob a testa boa havia um par de olhos azuis. O leve sorriso nos lábios dava facilmente uma opinião favorável a ela. Ao lado dela estavam duas companheiras, uma mais alta que a outra. Eles pareciam ser irmãs, com rostos parecidos e ambos vestindo saias xadrez azuis com pequenas flores nas bordas. Tiff olhou para as meninas que haviam interrompido seu jovem mestre. Embora ele escondesse sua força, sua aura sozinha deixou as três garotas se sentindo sufocadas e aterrorizadas. Eu sinto muito, senhor. Eu estava apenas curioso. A garota no meio pegou sua saia, parecendo à beira das lágrimas. Embora eles tivessem empregadas domésticas e babás enviadas pela família ao lado, nunca tinham enfrentado um homem tão severo que fosse assustador. Pare com isso, Tiff. Você está assustando nossos amigos. Lei Lin viu a figura atrás dele e riu como o mais quente vento da primavera. Derreteu o terror. Minhas desculpas, jovem mestre. Tiff deu um passo para trás, e as três jovens senhoras também. Está tudo bem, a garota falou mais fluentemente agora. Meu nome é Bessani e as duas irmãs aqui são Ena e Isadora. Estamos todos olhando para a aprendiz em Lua Argêntea. Você é o mesmo, senhor. Magos aprendizes. Os magos aprendizes estavam abaixo do nível 3. Eles tinham talento em feitiçaria e podiam usar magia, capazes de conjurar magias de grau 0. Lei Lin examinou as garotas para ver que todas elas tinham as ondulações espirituais dos bruxos, e todos fizeram contato com o primeiro nível da trama. Meu nome é Lei Lin e eu sou um bruxo. Lei Lin sorriu, escondendo sua posição. Afinal, não havia sentido nisso. Como esperado, Isadora falou ao lado de Bessani. De onde você é, Lei Lin? Porque eu ouço um sotaque sulista de você. Essas garotas eram como pequenos pardais excitados enquanto cercavam Lei Lin, fazendo um monte de perguntas ruidosas. Lei Lin sorriu enquanto conversava com eles. Esse era o tipo de poder contagiante que ele tinha, capaz de incutir uma impressão favorável nos corações das existências fracas. Claro, isso também poderia ser atribuído ao seu treinamento como um nobre. De sua conversa com as três garotas, Lei Lin rapidamente soube de algumas informações básicas. Bessani e as irmãs vieram de duas famílias pequenas no norte. Eles haviam testado com talento em feitiçaria, e suas famílias os enviaram para treinar em Lua Argêntea. Bessani era bem-humorada e falava com mais entusiasmo. Quanto às irmãs,
Ana não era tão despreocupada e brilhante quanto Isadora, parecendo mais tímida. Minha família me deu 500 moedas de ouro neste momento e precisarei usá-lo com moderação. Espero que eu seja capaz de treinar com um bruxo de nível médio. Bessani de repente suspirou, parecendo preocupado. 500 moedas de ouro eram obviamente uma quantia enorme que era suficiente para um nobre viver liberalmente por 5 anos. No entanto, esse montante estava longe de ser suficiente para o desenvolvimento de assistentes. Mas o que poderia ser feito? A família de Bessani era apenas a menor das famílias nobres. As 500 moedas de ouro em si exigiram um grande esforço, e eles tiveram que vender algumas propriedades para levantar muito. Ainda assim, tudo valeria a pena se um bruxo surgisse de suas fileiras. Com esse pensamento, Bessani apertou os dentes internamente. As taxas de inscrição para a Academia de Bruxaria mais pobre em Lua Argentea já são 100 moedas de ouro. Quanto a estudar sob um mago do meio do ranking, isso é basicamente impossível. Aprendizes como nós de pequenas famílias nobres só podem ajudar os outros com experimentos ou copiar pergaminhos para ganhar dinheiro. Isadora riu ironicamente. Evidentemente, ela entendia melhor o treinamento dos magos. Leilin percebeu algo. Esses magos estavam provavelmente sugando para que pudessem se tornar aliados. Como esperado dos nobres, depois de estudar muito, eles consideram mais do que a pessoa média. É uma pena que a maior parte seja inútil. Leilin suspirou. Ele parecia ter menos de 20 anos e, sem um emblema que mostrava seu ranking de mago, não era surpreendente que ele fosse confundido com o aplicativo Rentice. Se ele realmente fosse um bruxo de baixa classificação, ele poderia ter jogado por um tempo, mas ele não tinha intenções de fazer isso. Eles não estavam no mesmo nível.